Salve a igreja com a paz do Senhor. Antes de agradecer, eu quero pedir desculpa para as irmãs que eu apertei a mão aí, que minha mão está uma geladeira, está gelada e não passa por nada. E eu falei, Senhor, pelo menos não deixa eu molhar aqui os bolsos, né? Mas isso eu entendo como temor, porque por mais que a gente leia, por mais que a gente se prepare, nada é suficiente para a gente explicar sobre ele, né? A gente tem um pouco do que ele é, né? Então, antes eu vou fazer uma oração, tá? Para depois eu fazer os agradecimentos aqui. Senhor amado, estou aqui na tua presença, Pai, como serva. E serva vai levar aquilo que o Senhor deseja servir. Pai, que a tua presença, Senhor, seja notória, assim como já está sendo desde os louvores, desde a oração, que continue sendo durante a palavra, que possamos entender que sem ti nada somos, nada podemos ter, e não há significado nenhum de um cristão sem a tua presença. Agradeço por essa oportunidade, Pai. Venho agradecer aqui ao pastor Ariosto, à missionária Sônia, que permitem essas mulheres de Deus estarem aqui de frente, né? Elas representam todas vocês e vocês também, com a dedicação, com a oração, por essa obra, ela está de pé, né? Venho agradecer aqui também a minha família, que sempre intercede por tudo que eu peço e até mesmo sente antes mesmo de eu pedir. Meu esposo, que agradeço muito a Deus. Uma das maiores provas de amor, isso eu fui ver no casamento, é quando o seu cônjuge não se preocupa só com o seu relacionamento, com sua vida pessoal, mas com a sua vida espiritual. E graças a Deus, eu oro pela vida do meu esposo, né? Continua orando por mim. Que ele fica, calma, eu, tá bom, calma, eu tô calma. Né? Mas, irmãos, a passagem, né, da campanha vem aí em João 6, e aqui nós temos do 1 ao 14, sobre a primeira multiplicação dos pães, e o texto-chave vem aí como um tema, Deus proverá. É muito bom viver sob a providência de Deus, não é mesmo? Acredito que muitos, se não todos, já viveram a providência, né, de Deus. E antes mesmo de eu me atentar aqui ao texto, né, que foi escolhido com muita oração, muito propósito, e como chave tem o texto, o versículo 6 de João 6, que vem assim, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Meus amados, quando Deus pede algo a gente entende às vezes como prova. Só que ele já sabe que os seus recursos, você pode ter estratégia, você pode ter estudo, você pode ter dedicação, mas vai chegar um momento que os seus recursos vão o quê? Acabar. E aí você vai a quem? A ele. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui já de início é que antes mesmo dele nos pedir, vamos dar, né? Antes mesmo da gente ser cobrado, vamos dar, entregar a ele. Então, antes de falar da providência, eu vou falar do provedor, né? Porque, às vezes, se a gente não se atentar à dificuldade financeira, dificuldade sentimental, familiar, vem à nossa porta e a gente fica desesperado. Quer ter o recurso, quer ter a estratégia, e quando não tem, vai pedir a ele. Glória a Deus, que a gente peça a ele. Mas vamos nos preparar para o dia mau, né? É isso que Jesus vai trazer aqui em João 6, tá? Que tem aqui João 6, do 1 até o versículo 14, a primeira multiplicação dos pães, e João 6, todo ele, vou trazer aqui para os irmãos, como que tem pessoas que não acreditam num Deus tão poderoso, né? Que a gente percebe que lá em João 3, versículo 16, tá assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebam aqui que em João 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido. Mas se a gente perceber, ele tem algo muito importante que
Deus entregou, Deus amou de tal maneira a nós, a humanidade, que entregou o que ele tinha de melhor, que é o seu Filho unigênito, para um plano de salvação, porque ele já sabia que a humanidade precisaria de Jesus. Então, Deus é o provedor desde o momento que ele falou, haja luz, e houve luz. Deus é o provedor desde que ele percebeu que precisaria ter o dia e a noite. Ele é o provedor. Mas ele não deixou a gente enganado de que seria só alegria. Ele também nos deixou preparado que haveria dia mau. E Jesus também passou por esse dia mau. Né? Como a Angélica trouxe até aqui, ele estava lá e ele falou assim, com uma conversa bem próxima. Se não for, né, se não for necessário, afasta de mim esse cálice. E aqui a gente fala sobre vontade. Irmãos, eu li aqui o versículo, outros versículos, e eu já tinha falado com meu esposo que uma semana antes de eu trazer aqui sobre a conscientização sobre Setembro Amarelo, Deus lá em casa já tinha falado para mim que eu ia ter a oportunidade. Misericórdia. E a vontade? Porque a oportunidade todos nós temos. E a vontade? Será que você está com vontade de estar disposto a servir, a falar, a vir cedo, orar pelo que estão feridos? Porque vocês sabem que quando você ora por uma vida enferma, é uma batalha espiritual que você aceitou lutar com aquela pessoa. E meu Deus, eu tenho vontade, mas será que a igreja vai ter a vontade de me ouvir? Senhor. E aí, Deus já estava falando comigo muito sobre esse tema, a vontade do ser humano e as oportunidades. Tem muitos jovens que têm várias oportunidades de estar lá fora, de estar lá no meio do que não agrada a Deus, mas não tem vontade. E isso se chama respeito e temor à presença de Deus. Porque as oportunidades vêm, amados. As oportunidades vêm. Só que a gente tem que perceber o que discerne ali, que é para a nossa bonância ou para a nossa destruição. Se é para a nossa edificação ou se é para a destruição de uma reputação que foi orada desde o ventre. A gente não foi simplesmente plantado na terra, nós fomos gerados. E a gente precisa entender que a obediência é o princípio de uma prosperidade, né? E aqui, irmãos, como a Angélica trouxe, não era vontade, mas foi uma obediência. Então, amados, eu não sei como vocês entraram aqui, às vezes não é vontade de estar de frente de um departamento, às vezes não é vontade de estar em frente de uma liderança no seu trabalho, às vezes não é vontade de estar naquele lugar, mas Deus vai te usar pela sua obediência. E aqui vem, né, em João 3,16, a gente percebe que Deus deu o que tinha de melhor. Se Deus deu a um mundo que ele sabia que precisaria desse plano de salvação, por que nós não iremos dar o de melhor, né? Porque não é o melhor louvor, a melhor adoração, a melhor gratidão, a melhor eficácia, o maior zelo. E Deus envia seu Filho amado ali para salvar a humanidade com um propósito. Como eu falei, ele já sabia que a gente precisaria de Jesus todos os dias. Então, além de amar o seu Filho, ele nos ama de tal maneira que o enviou. E ele está aqui, Jesus está aqui, né? Jesus está aqui em todo o momento. Aqui na igreja, no seu lar, basta você consagrar tudo a Deus. Às vezes você pode estar num lugar que a paz externa não há, que é a paz do dia a dia. Mas se você fizer uma atmosfera de paz interna, as pessoas vão se surpreender. Como que ela passa por essa prova sorrindo? Como que ela passa por essa adversidade crendo que vai ter uma solução? Então, irmãos, que a gente possa fazer aqui uma atmosfera, tá?
Amados, aqui, Jesus cumpriu o seu chamado com excelência, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até o momento mais difícil, Jesus foi obediente. E aqui Jesus, no seu ministério, que com 30 anos de idade, quando ele atingiu a maioridade, que tinha ali, segundo a lei da época, uma maioridade de 30 anos. Às vezes a gente acha que 30 anos, ele começou muito tarde, mas não, foi o momento exato. E mesmo ele tendo ali, né, um curto tempo de ministério em terra, ele fez muitas maravilhas. Ele deixou pessoas assim impactadas com tamanha humildade que ele tinha a ensinar. Então, Jesus fazia 3 coisas cruciais em seu ministério. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então, irmãos, imagina, nós aqui pregamos, oramos, louvamos que ele cura, que ele liberta, que ele salva. Imagina poder estar com ele e ver tudo isso. E mesmo assim, tinha pessoas que iam só pela providência e não pelo provedor, né? Em Mateus 4, versículo 23, vem trazendo uma narrativa sobre tudo isso que Jesus fazia. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. A obediência permitia ele ter o foco no provedor, que era o pai dele, que é o nosso pai também, que é quem? Deus. A multidão, o barulho da multidão não tirava o foco dele, não ofuscava o que ele tinha ali, tá? Amados, o nervoso é tão grande que eu esqueci de pedir para vocês levantarem para a gente ler, né, o versículo. Mas, deu em temor, né? Aqui, agora, no versículo, em João 6, a gente tem aqui um capítulo muito conhecido que vai falar ali onde Deus realiza diferentes sinais e discursa também que ele é o pão da vida, que a necessidade deve estar voltada sobre ele. Porque quando a gente fala de escassez, é quando você está ausente quando você está com uma necessidade. Você está tendo ausência daquilo que você necessita. E aqui, logo em João 6, do versículo 1 ao 14, a gente vai perceber que Jesus, além de realizar a multiplicação, ele deixa claro que ele é a palavra de vida eterna. Que ele pode sim fazer um milagre, mas a gente precisa continuar com aquele que é a vida eterna. Porque senão a gente só vai ter o resultado momentâneo. E aí é onde muitas pessoas se deprimem porque só está pensando no resultado, mas não está com aquele que vai sustentar até chegar ao resultado. Foi falado aqui em cima também. Às vezes a gente está preocupado com o que vai acontecer, com o processo que virá, mas não vive o processo, não quer entender o processo. Mas Débora não quer entender por quê? Porque Deus deixa bem claro tudo que Ele tem para nós. Ele deixa bem claro o que Ele espera, qual é a nossa atitude. Ele só quer um coração contrito, confiando nele, acreditando que Ele fará, né? Então, assim, a gente vai perceber Jesus ensinando do versículo 1 ao versículo 4. Jesus aqui, ele está sentado com os seus discípulos para ensinar sobre a revelação divina. Então, conjecturando, imagina que os discípulos, com Jesus ensinando, maravilhados, Jesus já estava preparando os discípulos para o que ia vir à frente. Porque é como nós, o servo de Deus justo, que busca a palavra de Deus ali, não é enganado por ventos contrários. Ele já sabe o que vai vir e sabe o que deve fazer, né? E aí, o que chama atenção aqui no texto é que Jesus está sentado com os seus discípulos. Pensam bem, eu estou aqui em pé e vocês estão aí sentados. A humildade de Jesus era tão grande que acredito, conjecturando, que ele falava assim, vem meus amigos, sentam aqui, né? Vamos se sentir mais próximos, unidos, vivos.
A igreja precisa ter essa unidade viva, ser vivos, humildade, porque o ensino de excelência é aquele que tem humildade. É aquele que você chega e você fala, ai, como eu gosto de ouvir aquela irmã usada por Deus, porque eu sinto que através dela vem uma palavra que traz um acalanto para o meu coração. E essa mesma irmã que você está observando fala, como eu gosto de ver o pastor trazendo, aquele irmão trazendo, isso é humildade. Porque Deus não trabalha em cima da soberba. E aí, o que acontece? Às vezes a gente confunde emoção com razão. E Jesus já está dizendo para os discípulos aqui, antes mesmo da necessidade da multiplicação. Ele já está falando aqui, ele já está sentado com os seus discípulos, ensinando, pregando, falando sobre as maravilhas, como proceder. Porque Jesus está ali como um gestor, como líder. E líder direciona, líder se posiciona, líder percebe que está desorganizado, ele organiza, certo? Líder percebe que aquilo não agrada a Deus e com sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, que é divina, ele vai lá e vai chamar a atenção, mas com amor e com carinho. Ele não constrange a pessoa, porque ele sabe que tem uma alma que passa por processos. Todos nós passamos por processo. Então, aqui, Jesus é sentado ali, falando com os discípulos, né, no versículo 3. Quando Jesus está sentado ali, ele, logo no versículo 5, ele está assim, ó. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, aqui a gente já percebe que quando uma pessoa está sentada e vê uma multidão chegando, ela já levanta a sua face e olha, né? Então, ele, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, aí começa, irmãos. Jesus está te ensinando no trabalho, Jesus está te ensinando aqui, Jesus está te ensinando com a família, só que aí tem um momento que ele fala, não, hoje eu vou escolher... falar a Suzana, que é minha irmã, né? Ela vai entender aqui a dinâmica. Eu escolhi a Suzana. Suzana, meu Deus, mas tinha a Marinete, minha mãe, né? Tinha a irmã Marinete, tinha a irmã Maria, tinha um Wallace, eu. E aí Jesus põe quem à prova? Felipe. Irmãos, a gente não tem como escolher o dia que estaremos sendo ali escolhido para estar na prova. Não tem. Mas aí a gente tem que mostrar a Deus o que a gente sabe. Não inventar, porque ele já sabe o que vai percorrer. Então, ele vem assim, Jesus disse a Filipe, ou seja, Jesus já estava atento, está vindo a multidão, eles vão querer algo de mim. Porque aonde Jesus ia, irmão, ele era, como que eu posso dizer aqui? Aonde Jesus ia, ele carregava uma multidão. A multidão tem várias personalidades. Vai ter aquele que realmente está sedento, vai ter aquele que vai falar, o quê? Tu vai acreditar aí no que ele está falando? A multidão vai ter gente assim, eu não vou não fico com a cara não fico com a cara de Jesus, né? Conjecturando, né, irmão? Isso não está aqui. Mas, assim, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Logo, quem pergunta, Felipe deveria estar assim, meu Deus, se Jesus não sabe, imagina eu, né? E aí vem aqui, no versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então, meu irmão, você às vezes está passando por uma dificuldade, ou está sendo colocado à prova mesmo, por estar intercedendo por uma família que você tem vontade de que aquela família prospere. Mas você também está ciente que você estará ali lutando junto. Então, você, quando está colocado à prova, não significa que está sozinho. Aqui no versículo 6, ele já está falando assim, porque Jesus já sabia o que iria fazer. Então, Jesus já sabe o que vai fazer nessa sua causa. Jesus já sabe o que vai fazer no que você precisa. Só que Ele quer ver qual é a tua estratégia. Ele quer ver qual é o tamanho da tua busca. Ele quer ver qual o tamanho da tua entrega. Porque o que Ele vai fazer, Ele já sabe. Mas Ele quer saber o quanto você está se dedicando. O quanto a sua vontade está voltada para o reino. E não só para o que vai prover. Não só para a providência, sim para quem vai prover, que é Ele.
Ele é o teu sustento, é o pão de cada dia. É o ar que você respira. E aqui vem Felipe, né? E respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, nem é o pão inteiro, irmão. E vocês sabem quando a gente está com fome, ainda mais quando vem no propósito, quer logo embora para quê? Para se sustentar fisicamente. Então, Felipe está aqui na lógica, na estratégia dele. Mas Jesus, nem 200 denários vai dar para sustentar, não. Nem um pedacinho, ó. Ou seja, os recursos financeiros, porque denário significa o quê? Significava uma moeda de prata que era diariamente dada ali, era uma diária. Você trabalhou naquele dia, você recebe uma moeda de prata. Então, 200 dias, 200 denários, ou 200 reais. Convertendo para a gente aqui no dia atual. Então, Felipe, um homem culto, já estava assim, meu Deus, Jesus, não vai dar. O que nós temos não dá nem para um pedaço, quanto mais alimentar a multidão. Então, Jesus queria que Felipe reconhecesse que mesmo ele tendo ali percepção, estratégia, entendimento, o recurso dele não era suficiente. Porque às vezes a gente ouve, tudo está nas mãos de Deus. É Ele que vai fazer, mas às vezes a gente não reconhece que é agir com as próprias mãos. Quem já teve consequência, às vezes, de agir com as próprias mãos e sofreu uma frustração, certo? E depois vem Deus, ou fala com você, ou usa alguém, e fala, por que se antecipaste, meu amado? Se sou eu que sei o que já vou fazer, eu só queria saber mesmo se você estava me buscando. Eu só queria saber mesmo, Débora, quando você foi chamada, se você já estava lendo misericórdia. Se você já estava ali ligada, Senhor amado. E é isso que ele queria saber de mim, e é isso que ele quer saber de nós, né? E aqui, continuando, como ele viu que Felipe já reconheceu, aí ele, não, agora eu vou usar outro. Vou falar com o André. Aí foi lá no André. André, com outra estratégia, deve ter pensado assim, né? O que Felipe pensou ali, lógico, não daria esse dinheiro para essa quantidade de pessoas. Eu imagino as irmãs aqui, quando vai fazer uma festa, né, para o departamento da União Feminina, fica, meu Deus, mas isso aqui não vai dar. Misericórdia, Senhor. Tem uma providência. O que mais a gente vai sortear, não é? O que mais a gente vai sortear? E aí vem alguém abençoado, usado por Deus, e Deus só quer ver a movimentação do povo. Ele só quer ver ali a fé, porque aquele que crê nele terá a vida eterna. Então, aqui, no versículo 8, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, eles andavam com quem, amados? Com Jesus. E ainda estava assim, com aquele desconforto. Tem esse rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? Isso é onde Deus começa. A providência. É onde os recursos não têm mais eficácia. Sabe por quê, amado? Às vezes, se todo o teu recurso trouxer algum resultado, você vai achar que sempre é você. Né? Se todo o recurso você achar que é o outro que faz, você nunca vai achar que é Deus. Então, aqui Deus está sendo bem claro que para a multiplicação de pães era necessário para até os que andavam com ele ver que eles, não é porque eles andavam com Jesus que eles tinham a providência, tinham ali todos os recursos. Às vezes Jesus faz assim, não é porque ela pega no microfone ou porque ela está de frente de um departamento que ela tem a garantia de tudo resolver. Não, pelo contrário, sabemos bem o que passamos, né? Então, aqui no versículo 8, André, acredito que com uma outra estratégia, ele foi lá procurar no meio da multidão quem tinha pão. Deveria estar assim, tu tem pão? Me dá aqui um pão. Né? Ou então me dá aqui. Não, você tem uma uva, me dá uma uva, mas não. Até o que Deus queria multiplicar era estratégico.
E esse rapaz, no momento que ele tem ali seu momento pequeno ali de reconhecimento, pequeno, mas eficaz, né? A gente percebe ali que toda a narrativa Jesus está ensinando. Depois Jesus está pregando. Só em ele perguntar para Filipe ali, aonde nós iremos encontrar pão para essa multidão, ele já está pregando ali que o que eles têm ali não é suficiente. Então, aqui, quando esse rapaz aparece ali com os pães e com os peixes, a gente percebe que não era também suficiente. Era, irmãos, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Não, não era suficiente. Mas era o que Deus precisava. Por quê? Deus pediu e o menino deu. Às vezes Deus pede e a gente não dá. Às vezes Deus pede o perfeito louvor e a gente não dá. Então, às vezes, Deus quer multiplicar uma área na tua vida. Multiplicar a ponto de sobrar, que a gente vai ver que sobrou, porque o nosso Deus é próspero. Só que às vezes a gente não quer o quê? Entregar o que Deus está pedindo. A gente quer segurar. Tem coisa que a gente tem que liberar, irmãos. Foi falado na outra consagração aqui para liberar o perdão. E geralmente quem se dedica ao estudo na parte de neurociência, e eu desde pequena sempre gostei, porque eu ficava maravilhada em ver um cérebro e entender como Jesus fez. Como que a pessoa pode andar com as informações que o cérebro transmite. Eu sempre fui apaixonada por Jesus. E só, assim, eu me emociono por quê? Só mesmo estando sem uma paz interior para não entender que é Deus que provê, né? Então, assim, às vezes Deus está pedindo e a gente não quer liberar. Às vezes, e a gente sabe quando é Deus pedindo. A gente sabe quando é Deus ali nos colocando à prova ou até mesmo pedindo para que você tenha um posicionamento. Porque a gente vai perceber aqui que quando o rapaz chega e ele ali entrega, e aqui a gente não está falando, aqui não vem relatando sobre a vontade do rapaz, apenas que ele entregou o que tinha. Então, meus amados, entrega o que você tem hoje. Às vezes não é o que você deseja. Senhor, eu queria te entregar mais, mas o que você vai entregar hoje, ele vai prosperar, ele vai prover e você verá maravilhas espirituais acontecendo. Então, aqui, no versículo 10, diz assim, disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Aqui falam eram cerca de 5.000 homens, mas na conjectura poderia ter mulheres, poderia ter ali, né, crianças. Então, a gente calcula que poderia ser maior do que um número maior do que 5.000 homens. Tanto é que fala que é a cerca, e não exatamente. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os pães. Então, o que a gente percebe aqui? Do versículo 10 até o 13, Jesus é a solução e o milagre está acontecendo. Então, aqui, os próprios discípulos perceberam que a solução era Jesus, que o recurso que tinha, no cálculo que Filipe fez, e na estratégia que André também trouxe, não tinha nenhum resultado. Quando André pensou no rapaz, o rapaz entregou. Ele não se importou se ele ia ficar sem os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele não ficou pensando, e agora? Agora eu não tenho nada. Eu cheguei com 5 pães e 2 peixinhos e vou embora sem. Ele não pensou. Ele entregou. Então, às vezes, você fica perdendo muito tempo pensando no que vai ser, no que vai acontecer. Deus só quer que você entregue, para que Ele possa agir. Amém? Então, aqui,
A gente percebe aqui do versículo 10 ao 13, as soluções de Jesus abrangem duas realidades. A primeira é a abundância. O povo comeu o que queria, gente. Imagina, você pediu a Deus o que queria e Ele proveu. Só que o povo comeu o que queria e ainda sobrou. Então, a gente entende o quê? Que, além da multiplicação, além do prover o que queria, ainda sobrou. O povo estava o quê? Farto, alegres. A fome, a escassez foi embora. E os discípulos reconheceram que, mesmo andando com Jesus, era Ele o provedor. Então, a gente percebe aqui a humildade. Porque quem anda com Jesus é humilde. Quem anda com Jesus acolhe, vive para o outro. A gente tem que cumprir isso, o amor ao próximo, viver para o outro, né? Então, aqui, eu trouxe uma reflexão aqui que também diz assim, ó. Hoje em dia, Jesus faz a mesma coisa. Ele pede o nosso coração para transformá-lo. E nos devolve purificado para termos uma nova vida. Então, a gente percebe aqui, nesse cenário aqui, que Jesus pede, abençoa, porque quando ele pegou os pães, a primeira coisa que ele fez, consagrou, abençoou, porque ele sabia que, como filho obediente, ele consagra ao Pai. E é o Pai que vai prover. Então, no meio da multidão, as pessoas viram Jesus humildemente orando ali, consagrando, ofertando a quem? A Deus, ao Pai, o provedor. Né? Então, aqui, amado, se você tem uma causa que acabou seus recursos, acabou a possibilidade humana, a estratégia humana, entrega nessa manhã ao provedor. Entrega ao provedor porque ele não está preocupado com como você vai reagir quando você for receber essa providência. Ele só quer que você entregue e descanse o coração nele. Né? Ao mesmo tempo que eu lia isso, eu chorava porque eu falava, meu Deus, tudo bem, eu vou entregar. Eu vou falar para o povo entregar e eu também vou entregar. Né? Porque nós sabemos que nós estamos aqui como atalaia de Deus, para que possamos ser como flecha. E aonde a gente falar, onde quer que a gente esteja, a gente seja reconhecido como filho de Deus. Lá vai um filho de Deus, lá vai uma filha de Deus. Lá vai a Débora, que ama servir, mesmo na roda dos escarnecedores. Porque é muito bom quando a gente está em comunhão aqui. Mas imagina você estar no seu trabalho, onde tem pessoas que zombam de um cristão, por ele dar não a muitas coisas, ou então confundem você como, ela é muito discreta. Mas Jesus também foi discreto. Porque ele não ficou falando, eu multipliquei, eu fiz, vocês só estão comendo, nem jogou assim, né, na realidade deles, vocês só estão só estão se gloriando aí porque eu fiz. Não. Ele fez por uma necessidade. Jamais Jesus irá jogar algo sobre você para te menosprezar, jamais. Pelo contrário, você vai ficar constrangido da grandeza que Deus é para fazer sobre a sua vida. E aqui, além da abundância, nós temos aqui uma outra realidade, que é permanência. Foi guardado tudo para que não estragasse. Houve bênção com sobras. Então, meus amados, eu profetizo que na vida de vocês, assim como na minha, haverá bênçãos com sobras. E que vocês sairão daqui prósperos, mas não se preocupando com o resultado. Se preocupando em hoje ter discernimento. Aonde está o meu foco? É na providência ou é no provedor? Então, aqui eu venho trazer para os irmãos uma conclusão que diz assim: Jesus foi identificado como Messias. Queriam aclamá-lo, rei. Quando sentimos a bênção de Jesus sobre nós, ele passa a ser o Senhor da nossa vida. E hoje Jesus almeja fazer isso sobre as nossas vidas. Que a gente possa reconhecer que a providência é dele, que o sustento é dele e que ele é o pão da vida.
Aqui, em João 6, versículo 38, vem trazendo aqui, de acordo com o que eu trouxe lá na introdução. E no versículo 6, 38, diz assim: pois desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então ele está falando assim, eu estou aqui como pão da vida. Não foi eu que falei, Deus, faça que eu desça para que eu seja o pão dessa humanidade. Foi Deus que escolheu o seu Filho amado e nos entregou para termos uma vida eterna. Só que, amado, tudo que a gente passa aqui na terra é processo, tudo. Se é bonança, é processo. Se é dificuldade, é processo. E sabe por que esse processo? Porque a gente está sendo analisado por um professor, que ele vai te, às vezes, passar uma avaliação difícil. Mas se você se dedicar a estudar, você vai conseguir ser aprovado. E por quê? Jesus deseja que nós entendamos que Ele é a nossa suficiência, que Ele é nosso sustento. É nele que está tudo que nós precisamos. Porque se a gente não entender que Ele é o nosso sustento, por que a gente vai querer ficar nas mansões celestiais? Se é lá que ele vai estar reinando, né? Aqui Ele reina glorificado, adorado por nós. Mas como você quer fazer parte de uma paternidade que você não reconhece que é Ele que provê? Seria contraditório eu achar que é porque eu tenho sorte. Não. O cristão não vive de sorte. Ele vive pela fé. E aqui, amados, Deus está falando o seguinte: aquele que crê. Qual é o nível da sua fé? Então, que possamos sair dessa manhã analisando aonde está o nosso foco. Porque, assim, que Deus vai prover? Vai prover. Mas aí, às vezes, Ele quer fazer como fez com Filipe. Quer saber se você vai ter uma estratégia e reconhecer, Senhor, eu já fiz. Agora eu entendi que é só o Senhor. Então, se você ainda não fez, amado, dá tempo. Saia daqui com o propósito de ir fazer. Porque o impossível é para Deus, mas o possível é para nós. E Ele ensina isso em todo o seu evangelho. Então, assim, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe vocês ricamente mais e que bênçãos com sobras venham na vida de vocês. Amém? Aleluia!